Ao retornarmos, eu quero primeiramente agradecer aqui a você, desembargador Bacelar, por ter vindo aqui. Graças ao nosso querido amigo em comum, Mauro Fregonese, que eu mando um grande abraço para ele, que deve fatalmente está nos assistindo. Eu gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que merece todo respeito e admiração. E também tem um recado para você, que é do desembargador Gilberto Passos de Freitas, foi nosso corregedor, que manda um grande abraço. E também já vamos fazer as nossas, às vezes também, dos agradecimentos. O desembargador Renzo Leonardi. Fomos presidentes de associação juntos. Eu era do Paraná, ele é de São Paulo. Aliás, aproveitando já essa deixa, né, que você me dá, eu quero fazer uma pergunta. Qual seria o relacionamento e qual será o relacionamento entre a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e as associações dos estados? Esse relacionamento ele tem que ser, não tem nem uma poderá, a expressão tem que ser, ele deverá ser. Um relacionamento totalmente integrado, harmonioso, porque a base da Associação dos Magistrados Brasileiros é cada uma das associações estaduais e setoriais. Quando eu falo em setoriais, eu estou falando dos nossos colegas juízes da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e da Justiça Federal. Então, essa relação ela tem que ser harmoniosa, conjunta, porque os interesses, novamente, são os mesmos. Nós temos os mesmos interesses. Hora ou outra, entre juízes estaduais, juízes federais do trabalho e militares, tem algumas pequenas divergências. São muito menores do que os pontos que nos unem. Temos aí um Estatuto da Magistratura para ser votado, primeiro pelo próprio Supremo Tribunal Federal, depois para ser encaminhado ao Congresso, o novo Estatuto da Magistratura, e precisamos mostrar a importância da independência do juiz para que tenhamos um país melhor e para que tenhamos uma prestação de serviço melhor para a sociedade. Você acha então que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela está aquém da nossa realidade? Na verdade, ela é de 1979, né? Adveio a Constituição da República de 1988, muitas adaptações aconteceram. O próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, tem dito que alguns dos dispositivos da nossa LOMAN não se aplicam e, portanto, efetivamente, há necessidade de uma nova estruturação. E o Estatuto da Magistratura, nesse momento, é muito importante para fazer a própria adequação da Constituição da República à realidade atual do Poder Judiciário e do sistema como um todo, a partir da própria criação do Conselho Nacional de Justiça, a partir da criação de outros tribunais, a lei orgânica ela precisa se adequar a essa nova realidade. Então quer dizer que esse slogan, Juiz Forte, Brasil Melhor, ele está bem coerente com essa realidade. Não tem a menor dúvida, isso sai de maneira espontânea da minha boca porque é uma crença. Eu acredito muito que valorizando o Poder Judiciário, nós vamos ter um país melhor. Nós vamos ter uma prestação de serviços públicos melhor para a população. Eu sempre costumo fazer a seguinte indagação. Quando me perguntam a importância do juiz ter uma remuneração compatível, ter alguns direitos, garantias e prerrogativas, como o direito da vitaliciedade, ser juiz por toda a vida. Eu digo que... Aliás, essa é uma PEC que está no Congresso. Hoje tem o número 505, ela já teve outra numeração, 53, enfim. Essa PEC da vitaliciedade é muito importante. Ser juiz por toda a vida. Em outros países, algumas vezes o cidadão dorme juiz e acorda demitido da sua função. A independência é um preço que precisa ser pago. A independência da magistratura é a garantia do cidadão. Esse preço é fundamental. E a vitaliciedade é uma garantia de independência para todos os cidadãos brasileiros. Porque o juiz que eu quero que julgue o meu caso, e certamente o nosso ouvinte, se ele imaginar que ele tem um caso que vincule a sua liberdade, o seu patrimônio, qual é o juiz que ele quer? Qual é o juiz que você, cidadão, ouvinte, quer que julgue o seu caso? Certamente será um juiz independente, um juiz que não ceda a pressões, um juiz firme, um juiz forte. Por isso que a gente diz, juiz forte, Brasil melhor. Eu quero um juiz brasileiro, pé no chão, um juiz humanitário, um juiz que goste de gente, um juiz que goste de prestar o seu serviço, um juiz feliz, porque quem gosta do que faz, faz aquilo de uma maneira muito mais efetiva, com mais qualidade.
E é isso que a gente precisa para o Brasil. Né? É despertar vocações. Concurso público é um concurso difícil, mas ainda assim é possível despertar vocações. Mas para isso precisa ter garantias para que a prestação do serviço público da magistratura possa ser uma prestação efetiva, porque o valor justiça não é fácil de ser encontrado. E, portanto, o juiz precisa ter muita firmeza, muita independência, muita coragem para poder ser juiz todos os dias da sua vida. Muito bem. Existe uma outra PEC lá no Congresso, que até eu vou anunciar para você, assim, ela anula, a função dela é anular constitucionalmente o poder judiciário, como membro republicano de controle de poder público. O que você acha disso? Eu acho que algumas vezes, né, a gente vai ter alguma variação e até mesmo algumas retaliações, né? Quando acontece um julgamento grande, como é o julgamento do mensalão, em que o Poder Judiciário mostra a sua força, se empenha efetivamente para promover algumas ações que efetivamente precisam ser tomadas no Brasil, e é o exemplo disso que tem acontecido em relação a esse processo, alguns setores da sociedade acabam não gostando disso e acham que o Poder Judiciário tem muitos poderes, né? E a partir do momento da percepção de que o Poder Judiciário independente não atende aos anseios dos governantes, muitas vezes isso pode acontecer. Então, o Poder Judiciário independente interessa a todos os cidadãos de bem. O Poder Judiciário independente, forte, firme, interessa a todos os cidadãos que querem justiça para o país. Agora, ele não interessa a todos os segmentos da sociedade. Alguns segmentos da sociedade talvez não queiram esse Poder Judiciário independente. E essa PEC é um retrato disso. Ela não tem a mínima condição de passar no juízo de admissibilidade, porque retirar do Poder Judiciário a autonomia para regulamentar os seus atos, retirar do Poder Judiciário a independência necessária para que se imponha como poder, significa dizer que nós estamos restaurando no Brasil uma ditadura do Poder Executivo, o que não é possível admitir numa Constituição republicana e que tem dentro da estrutura o Poder Judiciário como aquele guardião da Constituição e aquele órgão maior que deve assegurar a todos igualdade de tratamento e respeito à dignidade do ser humano. Eu vou aproveitar esse binômio independência e judiciário para que você possa explicar para mim, para o telespectador, por que é que o Poder Judiciário, em determinados estados, não é senhor da situação financeira. Explico melhor. Nós, aqui em São Paulo, não somos senhores da independência financeira do tribunal. Nós sempre temos que ir com o pirizinho na mão, buscar os recursos, os valores no executivo. Então, vou acrescentar, então, o executivo também, independência judiciária e executivo. Você acha que há possibilidade de nós ganharmos espaço nesta parte, no tocante a que todos os estados, não só o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele é primoroso, é o exemplo, né? É independente financeiramente, mas todos os estados, você acha que há possibilidade? A Constituição da República tem aquele sistema de controle recíproco entre os poderes. E o poder executivo é aquele que arrecada e aquele que tem a chave do cofre, efetivamente. Claro. Mas o sistema constitucional brasileiro prevê a possibilidade de que um percentual dessa arrecadação seja destinado ao Poder Judiciário, que deve atuar com autonomia e independência para poder contratar os seus juízes, contratar os seus servidores e aplicar então o orçamento. Bom, o sistema na teoria ele é positivo, porque ele reequilibra o funcionamento de cada um dos poderes. Ultimamente o Conselho Nacional de Justiça tem feito algumas intervenções quebrando a ideia do princípio federativo, dizendo aos tribunais que devem aplicar assim ou devem aplicar assado os recursos. Isso é uma quebra do princípio da independência e da autonomia de alguns tribunais. Então, tanto por parte do Conselho Nacional de Justiça, algumas vezes tem havido algumas recomendações que quebram a autonomia dos tribunais, querendo regular o horário de funcionamento num país continental como o Brasil, onde
existe fuso horário, não é possível querer interferir em horário de funcionamento de tribunal quando você tem um país continental como o Brasil. Em outras vezes, quer dizer se o sistema judiciário daquele estado, se ele precisa ou não contratar mais servidores, quem tem que dizer isso é o presidente do tribunal. Claro. O presidente do tribunal na sua autonomia. Que administrativamente conhece os problemas. E ele é um membro de poder, claro. Por isso é um poder. No que se refere ao poder executivo, cabe aos presidentes de tribunal, no seu papel político, e eu estou falando aqui político no sentido positivo da palavra, buscar que os duodécimos, aquele percentual cabível ao Poder Judiciário, seja repassado de maneira adequada, fazendo a interpretação adequada do que é, por exemplo, receita corrente líquida. O percentual da receita corrente líquida. Daí vêm os especialistas e dizem, isso não faz parte, isso não faz parte. Cabe aos técnicos do Poder Judiciário poderem sentar com os técnicos do Executivo e os membros de poder, presidente do tribunal, governador do estado, fazer com que o repasse seja adequado para que o cidadão tenha o melhor serviço público possível. Serviço judiciário é serviço essencial ao cidadão e, portanto, tem que ser valorizado. Cabe ao Tribunal de Justiça e aos presidentes de tribunais buscar a estrutura necessária para poder prestar esse melhor serviço à população. Muito bem. Aqui tem uma pergunta para você, dizendo que você defende a eleição direta para as mesas diretoras dos tribunais de justiça nos estados. Isso. É assim? Eu fui presidente da associação no meu currículo lá, 2002, 2003. Em 2003, lá no meu estado do Paraná, nós fizemos até uma eleição simulada aos presidentes de tribunais por todos os juízes. Então, os juízes que lá estavam votaram dos presidentes de tribunais. Na época, a presidência do tribunal não gostou dessa simulação, dessa forma simulada, mas era uma maneira de dizer, de passar uma mensagem de que nós somos em 17.077 magistrados. Quando vai eleger o presidente do meu tribunal, eu só tenho os desembargadores para eleger. Mas por que o juiz não pode votar? Então, de 17.077 magistrados, só 2.300 é que podem votar na cúpula dos tribunais. Nós queremos ampliar esse colégio eleitoral. Queremos que todos os juízes de primeira instância, inclusive, votem para os presidentes de tribunais. Nós não estamos querendo mudar o colégio de pessoas aptas a serem eleitas. Claro. Serão ainda os desembargadores. Nós não queremos que um juiz de primeiro grau vá concorrer com um desembargador, não é isso. Mas para as cúpulas dos tribunais, nós achamos que o juiz merece, tem o direito. Isso vai aumentar o comprometimento. Ele vai ter que melhorar a estrutura do primeiro grau, que foi uma das perguntas que nós conversamos. Para melhorar a estrutura do primeiro grau, o presidente tem que se comprometer com o juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau, ao apresentar propostas, ele também se compromete com a gestão do presidente do tribunal. Então, essa ampliação, a meu ver, vai ser muito positiva para melhorar a gestão dos tribunais, que é um dos problemas que atrapalha a morosidade, que atrapalha o melhor funcionamento de uma justiça efetiva e rápida. Eu tenho uma pergunta aqui também para te fazer sobre as prerrogativas, né? A importância delas. Tá? E você já vem colocando isso no decorrer da nossa agradabilíssima conversa. Creia, desembargador Bacelar, com todo respeito, a minha admiração, eu quero deixar aqui no ar, não é? Para que você... é que você, caro telespectador, não está aqui presente para ter consciência de como este desembargador, membro do tribunal, membro do Poder Judiciário do Brasil, digo especificamente do Paraná, é uma pessoa simpática e bem intencionada. Essa é a imagem que você me passa. Opa, obrigado. E eu sou obrigado a passar também através das câmeras, porque ali está o telespectador, ali está um membro da sociedade que está analisando o nosso comportamtamento. Quer dizer, mais o seu, não é? Porque eu sou apenas aquele que está aqui como um assessor. Porque o importante aqui é você falar essas coisas que você está falando. Então, como eu digo, essas prerrogativas, a importância das prerrogativas, olha, como é que ficam? Essa projeção, eu repito sempre, sempre quando me perguntam sobre isso, eu digo que como cidadão brasileiro, eu respeito muito o Poder Judiciário, eu sei o valor que os juízes brasileiros têm em cada uma das comarcas do Brasil, eu conheço o Brasil, conheço cada um dos estados brasileiros, cada um dos setores da justiça brasileira. E eu gosto muito de projetar esse juiz que eu quero que julgue o teu caso, o juiz que eu quero que julgue o meu caso.
E quando eu faço essa projeção, quando eu pergunto para o cidadão, eu digo, se você tiver um caso importante na sua vida, que seja aquele caso mais importante da sua vida, qual o juiz que você quer que julgue o seu caso? E é esse o juiz que nós queremos construir. Nós queremos construir um juiz independente, um juiz que é equilibrado em todos os sentidos, mesmo que o juiz esteja recebendo ameaça de morte, porque exerce uma atividade de risco, e nós já tivemos exemplos de magistrados que tombaram no exercício da função, ainda que ele esteja recebendo ameaça e ele tenha de julgar o seu caso, ele tem que julgar com pleno equilíbrio. Ainda que toda a opinião pública esteja contra e você seja acusado por engano num caso clamoroso, num caso que gere o clamor público, num caso que ainda assim você precisa de um juiz independente. Esse juiz, com todas essas pressões, ele tem que ser aquele juiz que tem que contrariar a sociedade, se necessário, ele tem que contrariar a opinião pública e ele tem que manter-se firme na sua condição de juiz imparcial e que, naquele caso, o seu maior interesse é promover a justiça, a verdadeira justiça. Então é esse o juiz que nós queremos. Se nós pudermos trabalhar esse juiz, um juiz feliz, um bom prestador de serviço público à sociedade, um juiz que se relacione com a sociedade, um juiz que possa se capacitar, é um dever de todos os cidadãos brasileiros terem juízes preparados, bem capacitados. E nós temos de dar a capacitação para esses juízes. E é um direito da sociedade ter esse juiz capacitado. Veja, se é um dever do juiz se capacitar, é um direito da sociedade ter juízes bem preparados. Claro. Então, as garantias e as prerrogativas, elas são necessárias para o exercício de qualquer função. E, fundamentalmente, uma função como a do juiz, que é decidir sobre a liberdade, sobre o patrimônio das pessoas, numa situação de adversidade, ou seja, sempre tem um embate. Um pede de um lado, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É o sistema dialético da oposição. E o juiz tem que se postar com equilíbrio, com determinação, com firmeza, com independência e decidir aquilo que é a verdadeira justiça. Para isso, não se faz nada sem as prerrogativas. Inamovibilidade. Eu sou juiz e enquanto eu quiser permanecer onde eu estou como juiz, eu vou permanecer. Irredutibilidade de vencimentos. Eu não posso ter os meus subsídios aviltados. Eu não posso ganhar pouco, tem que ganhar muito bem para poder prestar esse serviço à sociedade, sob pena de não ser um juiz com a independência que eu preciso. A independência não só de autodeterminação, mas a independência econômica, para não estar devendo em bancos, para não precisar ficar pedindo favores para outras pessoas. E depois, fundamentalmente, é a vitaliciedade. Ser juiz por toda a vida. Eu vou dormir juiz hoje e vou acordar juiz amanhã. Cidadão, pode ter certeza que o seu caso vai ser julgado com total independência, independente de interesses políticos, interesses escusos, ameaças que me façam ao telefone, à minha família, eu vou continuar sendo aquele juiz que vai determinar a solução do caso mais justa, de acordo com a Constituição da República, de acordo com as leis do país. Não vai ser um juiz que vai sofrer qualquer tipo de pressão. É esse o juiz que eu quero para julgar o meu caso e é esse o juiz que eu idealizo para julgar o caso de todos os cidadãos do Brasil. Bem, eu agora vou mudar um pouquinho o curso da nossa conversa. Eu vou pedir a você, caro desembargador Bacelar, que conte ao nosso telespectador a respeito daquela sua... das crianças, não é? Ah, temos um programa muito interessante. Um programa, exatamente. A gente começou com esse programa lá atrás, há muito tempo. Eu era juiz de uma cidade chamada Umuarama, lá no Paraná. Umuarama, o significado dela é lugar alto, claro, onde se encontram os amigos. Olha que maravilha. Tem até uma... E nessa cidade, eu estava precisando fazer um trabalho de divulgação para a população sobre a importância do Poder Judiciário. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, era 1991, 92, pediu para que eu fizesse essa... E eu passei, então, a pesquisar com a população, numa comissão nacional, o que precisávamos explicar para a população. E começamos a fazer uma cartilha. Encontrei o cartunista Marcos Vaz lá no Paraná, em Umuarama, e fizemos os desenhos a partir de alguns textos e começamos a trabalhar com as crianças. Hoje, esse programa... O juiz vai à escola, a escola vem até o sistema judiciário. A gente já atingiu mais de 13 milhões de jovens, de crianças no país. Então, nós vamos até a escola, conversar com as crianças, mostrar a importância dos poderes. Isso que nós falamos aqui, da importância do poder executivo, do legislativo, do judiciário, cada um deles com a sua autonomia, do advogado, do promotor, do juiz, da autoridade judiciária, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, tudo isso de uma maneira simples. Até tem uma expressão que a gente usa, Laércio, que é assim,
criança que brinca de fazer justiça, aprende que justiça não é brincadeira. É um programa que realmente eu sempre costumo brincar que se eu morresse hoje, morreria muito feliz mesmo por ter lançado essa sementinha que está produzindo tantos frutos aí no país todo. E lembre-se, justiça não é brincadeira. Agora, meu querido amigo desembargador Bacelar, eu peço a você que apresente as suas considerações finais, porque, lamentavelmente, eu estou encerrando o programa. Bom, para mim foi uma honra, uma satisfação, Laércio, estar aqui. Já havia recebido o seu telefone do amigo comum, do Mauro. O Mauro passou seu telefone, tentei ligar a primeira vez, não consegui, aí ele mesmo fez a ligação para estar aqui com você. É uma honra e uma satisfação estar com os ouvintes. Se Deus quiser, nós vamos voltar a nos encontrar ainda muitas vezes aqui para falar um pouquinho da importância desse Poder Judiciário que todos nós sonhamos. Eu imagino que nós possamos estar conversando com o ouvinte, idealizando esse juiz forte e esse país grandioso que é o Brasil, cada vez melhor, cada vez mais produtivo e com gente feliz, com gente trabalhadora, com gente que goste do que faz, e é isso que a gente pensa para o nosso país. Um abraço firme para você, um abraço firme a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores, porque nós temos a crença de que nós temos um país muito bom. Agora, para isso, o comprometimento de todos nós com essa causa é fundamental, a causa da justiça. E justiça não é só poder judiciário, não. A justiça é a cada dia. É no nosso dia mostrando nossos valores, na farmácia, no mercado, dando os bons exemplos. É assim que nós vamos construir um país melhor. Eu quero agradecer muito a sua presença e tenho certeza que você cativou o telespectador, porque você coloca as situações de uma forma bem clara. E eu vejo nisso uma forma que sai do seu coração, aliado à sua razão. Isso é muito importante, porque nós temos que trabalhar desta forma. Agradeço muito a sua presença aqui. Mas antes de encerrar o programa, eu quero ler apenas uma reflexão de Roberto Bacelar. Você conhece, né? Conheço. Muito bem. Quanto menos se interfere no processo, mais as pessoas aceitam como justo o resultado. Muito bonito, muito próprio. Obrigado. Bacelar, muito obrigado. Oxalá tudo corra bem para você e tenho certeza absoluta que vai correr. E conte sempre conosco. Nós somos aqui, pouco podemos fazer, mas a importância desse pouco, ela está consignada em dar alento ao telespectador, ao povo brasileiro, com as suas palavras e com a sua direção no bom sentido. Muito obrigado. Satisfação grande estar com você.